Feliz sábado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A última vez que eu preguei aqui, a gente ainda ligava o ventilador e o ar-condicionado para dormir. Hoje a gente já pode ligar o aquecedor, né? Então, passaram-se aí 2 meses desde que eu preguei o meu primeiro e último sermão aqui, né? Foi em fevereiro. E hoje estou aqui para a gente abrir a Bíblia mais uma vez e para a gente aprender da palavra de Deus. Eu não sei se você já imaginou, eu quero que você imagine a seguinte cena. Eu não sei qual a sua profissão, talvez alguns aqui trabalhem como empregados, né? Tem carteira assinada. E talvez outros aqui tenham sua própria empresa, trabalham no próprio negócio. Mas eu quero que você imagine o seguinte, imagina que você tem um sonho de trabalhar em alguma área específica que você sempre quis trabalhar. Eu, por exemplo, quando era criança, sempre quis ser jogador de futebol, né? Acho que todo menino, quando é criança, a maioria quer ser jogador de futebol. Você pode perceber que eu não me tornei um jogador de futebol, né? Mas imagina que você tenha a chance, o privilégio de trabalhar com aquilo que você sempre quis trabalhar e recebendo talvez o melhor salário que você poderia receber na sua vida. E aí você estava um dia lá no seu trabalho, não nesse ainda, né? No seu trabalho normal, e você recebe uma mensagem. E nessa mensagem diz que existe uma entrevista marcada para você, nesse lugar dos sonhos, nesse trabalho dos sonhos, e você vai ter uma chance de conseguir esse emprego que você tanto queria. Na entrevista só vai ter uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quais são as suas principais características? O que você acha que você falaria nessa entrevista? Quais seriam as suas características que você falaria para a pessoa que está te entrevistando? O que você diria sobre você mesmo para que você pudesse conseguir essa vaga que você tanto quer? Esse trabalho dos sonhos, com o salário dos sonhos, com tudo aquilo que você sempre sonhou, o que você falaria? Eu tenho certeza que das características que você pensou, nenhuma delas seria negativa. Estou certo? Você falaria numa entrevista que vale o sonho da sua vida alguma característica que te desmereça? Sim ou não? Provavelmente não, né? Mas hoje a gente vai ver uma história, uma biografia, uma entrevista que ela não foi tão legal assim. E é a biografia de Pedro. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo... A gente pode ler a partir do versículo 27. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 27 em diante. Marcos 14, 27 em diante. Eu convido você mais uma vez a fechar seus olhos e a gente vai pedir neste momento a orientação do Espírito na leitura da palavra. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã totalmente entregues a Ti, com o nosso coração aberto para a Tua palavra, que também está aberta neste momento, e nós queremos hoje, nesta manhã, ouvir a Tua voz falando conosco através das Santas Escrituras, e por isso nós pedimos que o Senhor tire da nossa mente qualquer distração, qualquer preocupação que esteja nos incomodando, que o Senhor deixe os nossos ouvidos atentos unicamente à Tua voz e que os nossos olhos prestem atenção também somente em Ti, Pai. Por favor, esteja com a gente, que Teu Santo Espírito nos guie neste momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos 14, versículo 27 em diante, uma história muito conhecida, você já leu, tenho certeza, algumas vezes, se não leu, você ouviu. Diz o seguinte: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo 2 vezes cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência:
ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Essa é uma história bem conhecida, você já ouviu ela, como eu falei. E o Evangelho de Marcos é um evangelho muito interessante. Como o nome diz, provavelmente ele foi escrito por uma pessoa, um homem chamado Marcos. É o que a tradição mais comum diz, né? Quem que é esse Marcos, pastor? Se você for lá para Atos 15, 16, vai falar que Paulo e Barnabé brigaram em um determinado momento por causa de Marcos, o autor do evangelho. Não sei se você sabe disso. Uma das únicas brigas que é relatada do apóstolo Paulo na Bíblia é quando ele briga por causa de Marcos. Barnabé era parente, queria levar Marcos numa viagem, Paulo não queria, porque Marcos tinha desapontado em um determinado momento. E aí os dois brigam e se separam. Paulo leva Silas e Barnabé leva então Marcos, que na época era um jovenzinho. Esse Marcos, no final da vida de Paulo, Paulo vai reconhecer que ele era útil para o evangelho. Mas Marcos, provavelmente, ele foi um dos primeiros evangelhos a ser escritos. Ele é o mais curto, como você sabe. E provavelmente, se você vai lá para 1 Pedro capítulo 5, você vai ver que Pedro também cita Marcos, assim como Paulo. Pedro ele cita em um determinado momento que Marcos estava em tal lugar e Pedro estava ali também. E por isso, a tradição comumente diz que o Evangelho de Marcos ele foi escrito por Marcos, João Marcos, através da visão de Pedro da vida de Jesus. Então, quem ajudou Marcos a escrever o seu Evangelho, já que Marcos não era um apóstolo, não era um discípulo que viveu com Jesus, foi o apóstolo Pedro. Isso torna essa história ainda mais interessante, porque a gente acabou de ler o momento da vida de Pedro, que talvez foi o momento mais importante, o divisor de águas na vida de Pedro. E Pedro, na sua biografia, na sua entrevista de emprego, ele não esconde as suas falhas. Pelo contrário, ele tem a coragem de contar talvez o episódio mais vergonhoso da sua vida, né? Todo mundo aqui tem uma história vergonhosa, né? Se eu pego o álbum, por exemplo, de fotos antigos meu, que está lá em casa, né? Antigamente a gente imprimia foto, né? Hoje a gente não faz mais isso, a gente só posta no Instagram. Mas se eu pegar o álbum da minha família lá com as fotos antigas, vai ter pelo menos umas 10 fotos lá, minhas, totalmente sem roupa, né? Aquela foto de bebê lá, vergonhosa, não mostraria para ninguém, né? Tem coisas na nossa vida que são muito vergonhosas, e a gente não quer que ninguém saiba. Você provavelmente vai lembrar de alguns casos que você fez alguma coisa, cometeu alguma gafe, talvez, e você não gostaria que as pessoas revivessem essa história. Pedro, ele também teve esses momentos. Momentos ruins, momentos de negação, só que ele não esconde, isso que é o interessante. E aqui nessa história tem duas características de Pedro que são muito interessantes. A primeira é que Pedro, nesse momento, quando Jesus fala com ele, Jesus fala o seguinte: olha, eu vou morrer e os meus seguidores, vocês, os apóstolos, vocês vão fugir. O primeiro problema de Pedro é que quando Pedro ouve essa afirmação, Pedro, ele se acha tão importante, tão capaz, tão preparado, tão próximo a Jesus, que quando ele ouve essas palavras da boca do seu mestre, ele fala o seguinte: Jesus, não. Eles, tudo bem. Eu até concordo que João realmente tem uma cara de que vai abandonar o Senhor. Olha a cara dele ali, ó. Ele vai abandonar o Senhor, tá certo. Mateus, olha, ele é publicano, ele realmente tem chance de abandonar o Senhor, né? Todos os outros apóstolos, beleza, eles vão te abandonar, é verdade, Senhor, o Senhor está falando a verdade. Mas ele fala ainda a palavra, né? Jamais. Eu, Senhor, jamais faria isso. Não me coloque no mesmo pacote que essa galera, como diria o Chaves, né? A mãe do Kiko, na verdade. Não se misture com essa gentalha, né? Pedro estava nesse nível, né? Ele falou o seguinte: Jesus, não me coloca no mesmo pacote dessa galera aí. Eles até podem te abandonar no seu pior momento da vida, no momento da sua morte. Eu, porém, jamais. E aqui talvez comece o grande problema da vida de Pedro, mas também da minha e da sua vida. É que quanto mais a gente pensa na gente, a gente confia nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, quanto mais a gente confia de que a gente está bem, normalmente é nesses momentos que a gente mais se dá mal. Normalmente no momento que você mais pensa que você, nossa, eu estou bem, eu estou com Jesus, não tem como dar errado. São nesses momentos que a gente está mais vulnerável para tomar decisões erradas, para fazer escolhas que não são escolhas sábias. E Pedro, infelizmente, ele caiu nessa. Ele achou que ele era tão melhor que os seus colegas, que os seus amigos, que ele
se julgou muito mais capaz do que ele de fato era. Se ele tivesse dado ouvido à voz de Jesus e entendido Jesus, se o Senhor está falando é verdade, né? Então eu vou seguir o seu conselho e vou me preparar para esse momento. Mas não, ele fala assim, Senhor, eu estou preparado, jamais que eu faria uma coisa dessa, pode ficar tranquilo. E no momento principal da vida de Cristo, você conhece a história, quem estava lá fazendo as 3 negações era o apóstolo Pedro. Um acontecimento triste, um evento triste. Você provavelmente conhece alguma criança, alguma história de criança assim que pensa... Eu vi esses dias um vídeo no Instagram, que era o pai, ele chegou com um desenho, acho que era um desenho, ou alguma comida aberta, eu não lembro. Mas ele tinha 2 filhos, ele chegou, quem que fez isso daqui? Quem que fez isso aqui? E aí a criança, que era uma menininha mais nova, estava apontando para o irmão mais velho, né? O pequenininho também. Foi ele. Eu quero saber quem foi isso aqui. O menino falando, não fui eu, pai, não fui eu. E a menina, foi ele sim. E aí depois de o pai da menina ter insistido tanto que era o irmão mais velho, o pai falou o seguinte, então eu queria dar parabéns para quem fez isso aqui. Aí a menina, não, fui eu que fiz. Às vezes na vida a gente é essa menina, né? A gente só pensa na gente. Se for para dar certo, então sou eu. Se deu errado, é o outro. Se a culpa foi minha, então não fui eu. Se a culpa foi do outro, tá tudo bem, é isso mesmo, a culpa é do outro. Esse foi o problema, talvez o principal problema de Pedro, e é o nosso principal problema como cristãos, né? A gente às vezes confia demais na gente. Deixa eu te dizer um negócio, não confie em você. Você foi ensinado a não confiar nos outros, né? Aquele verso da Bíblia, maldito o homem que confia no homem, né? Você é homem também. Maldito o homem que confia em si mesmo. Pedro confiava em si mesmo e se deu mal quando ele confiou em si mesmo. Mas talvez o segundo problema da vida de Pedro, além de ele confiar demais em si, é que você vê aqui, ó, nesses versos que a gente leu, da conversa dele com Cristo, que ele fala o seguinte, lá no verso 29, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. A gente aprende uma segunda coisa nessa frase de Pedro, não sei se você percebeu, mas Pedro, em nenhum momento, ele fala para Jesus assim, Jesus, o Senhor vai morrer? Como assim? Não aceito isso não, o Senhor vai morrer? Mas o Senhor não é o nosso líder? Como é que o Senhor vai morrer? Teve momentos que os apóstolos duvidaram da morte de Cristo, eles não entenderam. Mas nesse momento, Pedro ele não nega essa parte. Pedro ele não olha para Jesus e fala assim, Jesus, como assim? O que o Senhor está dizendo? Você vai morrer? O que o Senhor quer dizer com isso? Ele aceita essa parte da fala de Jesus. O que ele não aceita é a parte da fuga dos apóstolos, né? Que depois da morte de Jesus, os apóstolos iam se dividir. Ou seja, Pedro, ele comete um segundo equívoco aqui. Ele pega a fala de Jesus como um todo e ele escolhe para si as partes que são mais agradáveis. Quantas vezes você e eu, nós não lemos a Bíblia e lemos ali talvez uma ordem clara de Deus sobre algum aspecto da nossa vida que a gente tinha que mudar, e aí no momento da mudança a gente fala assim, Deus, eu acho que eu vou fazer essa parte aqui, aquela parte lá eu não sei se é tão necessária, talvez eu vou deixar mais para frente. Deus, o Senhor mandou fazer isso, tá, eu vou fazer essa parte aqui, mas aquela parte lá eu não sei se é muito para mim, talvez não é bem o que o Senhor espera de mim. Acho que eu vou fazer só isso daqui. Pedro, ele selecionava as partes da fala de Jesus que eram encaixáveis na vida dele. E se existe uma coisa, como cristãos, que nem eu e nem você podemos fazer, é selecionar da palavra de Deus, da vontade de Deus, aquilo que é agradável para a gente. Se Jesus falou, eu vou morrer e vocês vão fugir, é porque o que ia acontecer? Jesus ia morrer e os apóstolos iam fugir. Não tinha como fugir dessa realidade. A palavra de Deus, se Deus falou alguma coisa, é porque isso vai acontecer. E Pedro, ele não entendeu isso. Ele selecionou somente aquilo que era agradável aos seus ouvidos. E esse é um baita problema, né? Porque Pedro, até no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nos outros evangelhos, tantos milagres relatados de Cristo, que Cristo com a sua palavra curou, ressuscitou mortos. E essa palavra poderosa, nesse momento da vida de Pedro, ele ousou duvidar dessa palavra. E em alguma coisa na cabeça dele fez sentido de que talvez Jesus não estivesse 100% correto. Esse é um problema que nós não podemos trazer para a nossa vida, né? Se você é um cristão, se você está aqui nessa manhã, sentado nesse banco, nessa igreja, no momento em que a gente está lendo a palavra de Deus, para aprender mais dela, eu espero que você tenha coragem de assumir a palavra de Deus na sua vida e entender que tudo que Deus pede para você, tudo que Deus fala para a sua vida, é importante. Não somente uma parte, não somente aquilo que é agradável, mas tudo que Deus fala para você, por mais que você não goste,
Por mais que te traga vergonha, por mais que fale que você está errado, é a palavra de Deus. E isso é o melhor para a sua vida. Se você virar a sua página, e lá para os versos 66 em diante, a gente vai ler aqui o momento da negação, e eu queria que você prestasse atenção presta atenção em todas as palavras que a gente vai ler agora, porque depois da gente ler esse momento da negação, a gente vai ler o reencontro de Pedro com Jesus. Verso 66, na página seguinte, diz o seguinte: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas dos sacerdotes. Verso 67. E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço e nem compreendo o que dizes. E então saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo ele novamente, tornou a dizer aos que estavam ao seu redor: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar, a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez, e então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Olha que interessante, o fato de Pedro, ele valorizar demais quem ele era, o seu próprio eu, e o fato dele selecionar aquilo que era verdade das palavras de Cristo, fez com que ele chegasse até esse momento da negação. Quando nós valorizamos demais quem nós somos e quando nós deixamos de lado certas coisas da palavra de Deus, nós acabamos caindo no mesmo erro de Pedro, e no momento mais importante da vida de Cristo, que Cristo mais estava solitário, sozinho, que ele precisava da companhia dos seus amigos e seguidores, Pedro estava ali numa noite escura, fria, porque a Bíblia fala que ele estava se esquentando ao redor de uma fogueira. Pedro estava ali negando a Jesus, e ele nega 3 vezes. E o que Pedro não percebeu, talvez, é que ele, aquele que esperava ser o mais próximo de Jesus, aquele que esperava talvez ser o mais inteligente dos apóstolos, o mais capacitado, preparado, com habilidades, esse Pedro, esse personagem, ele estava muito mais parecido com o faraó, lá na saída do Egito, quando Moisés vai buscar o povo, porque o faraó, quando Moisés vai chamar o povo, o faraó ele fala a seguinte frase: não conheço o Senhor, para que deixe esse povo sair daqui. Pedro, no seu momento que ele achava que estava no auge, ele estava muito mais parecido com o faraó, o inimigo do povo de Deus, do que com o próprio Jesus, aquele que era o mestre dele. Ele fala lá no final, na terceira negação, entre a segunda e a terceira negação: não conheço este homem de quem vocês estão falando. Não sei quem é Jesus. Quem é Jesus? Eu imagino uma amnésia em Pedro, né? Ele esquecendo aquela frase de Jesus: aquele que me negar diante do Pai, eu também o negarei. Aquele que me negar diante dos homens, perdão, eu também o negarei diante do Pai. Sabe, irmãos, quando a gente está no erro, quando a gente valoriza demais quem a gente é, a gente começa a tomar decisões que são muito ruins e a gente não consegue enxergar quão ruins elas são. Pedro praguejou, Pedro jurou, Pedro mentiu, Pedro se assemelhou a Faraó, e tudo isso porque ele confiava demais em si mesmo. Quando nós confiamos demais em nós mesmos, o que acontece é que a gente fica atolado em erros e a gente não consegue sair desses erros. Eu lembro que nessas últimas férias de verão, eu estava ali em Criciúma, eu sou de Criciúma, né? E aí a minha namorada estava de férias também, nós fomos numa sorveteria que tem ali perto de Criciúma, aqueles gelatos, né, que vende sorvete especial ali e tal. E aí a gente foi buscar assim alguma cachoeira, algum rio que fosse legal. E eu fui indo para o interior, assim, aquelas ruazinhas de interior, aqui você pega o interior. E aí, em determinado momento, eu vi uma pontezinha que atravessava um rio, uma pontezinha bem curta, devia ter uns 5 metros. E aí eu atravessei com o meu carro, a ponte era para a esquerda, né? Atravessei e fui para lá. Só que aí não tinha rua, era só uma entrada para umas casas. Eu fui fazer a volta com o meu carro, não percebi que tinha um buraco no chão. Tinha um buraco e um morro, né? Minha roda passou pelo buraco. E aí a roda da frente ficou presa no buraco e o meu carro ficou em cima do morro, né? Ou seja, não conseguia sair. Meu carro é meio baixo. E aí fiquei preso. Tentei de todo jeito tirar meu carro. Botei pedra no pneu para tentar tirar, não tirava de jeito nenhum.
E eu falei, olha só, minha primeira experiência com o carro, né? Pelo menos vou ter uma história para contar para os meus filhos de que eu me atolei aqui. Porque que situação vergonhosa, né? Cara, para o motorista, tu atolar um carro é uma coisa triste, né? Parece que você não tem capacidade de dirigir. Mas é que não deu para ver o buraco mesmo. E aí eu tive que sair a pé, depois de tentar por uns 20, 30 minutos desatolar o meu carro, não consegui sozinho. Eu tive que procurar uma ajuda em algum lugar. Estava no meio do nada, não pegava sinal. Fui para uma casa, andei uns 100 metros assim, tinha um galpão lá, aquelas criações de galinha, sabe? Aqueles paiol, bem, nem sei se usa paiol, a palavra paiol aqui. Tipo um aviário assim. E aí estava rolando, era um fim de semana, estava rolando almoço, um churrasco de família lá. E aí fui lá, falei com os homens. Graças a Deus um tinha uma caminhonete, tinha tração. Ele foi lá me ajudar, amarrou a corda no meu carro, conseguiu puxar. Com muita facilidade, inclusive, né? Mas meu carro não conseguia sair sozinho. Quando a gente está atolado no pecado, a gente não consegue sair sozinho. Quando a gente não entende que a gente precisa de ajuda, que a gente não é capaz, quando a gente não entende essas coisas, a gente acha que a gente consegue. E aí a gente fica atolado, tentando botar pedra no caminho, no pneu para tirar o carro e não sai. Você tenta aliviar o peso, você tenta cavar o morrinho ali para tirar o carro, para ele ficar mais grudado no chão. Não vai. Você pode tentar o que for. Se você está atolado no pecado, você não vai sair. É uma luta perdida, uma batalha perdida que você não tem como ganhar. Pastor, então você está pregando que não tem esperança para quem é pecador? Então a gente tá na pior, né? Não tem esperança. Porque o final dessa história, os últimos versos que a gente vai ler, queria que você saísse agora de Marcos, pulasse para João, no penúltimo capítulo de João. Quando a gente vai lá para João 21, no reencontro de Pedro com Jesus, aquele reencontro tão famoso, olha o que a Bíblia nos fala sobre esse momento tão marcante na vida de Pedro. João 21, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: depois disto, desses eventos todos da ressurreição, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Disse-lhes então Simão: vou pescar. Os outros disseram: também nós vamos contigo. E saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Porém, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, e todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou então Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Então lhes disse Jesus: lancem a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, no caso de João, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua roupa, porque ele havia se despido, e então lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Agora olha que interessante o verso 9, o penúltimo verso que a gente vai ler. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe então Jesus: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. A gente não vai ler aquele momento que Jesus fala 3 vezes que ama Jesus, que Pedro fala 3 vezes que ama Jesus. Porém, olha que interessante, Pedro, ele estava tão desnorteado com a morte de Cristo que ele resolveu voltar para a profissão antiga junto com os outros apóstolos, né? Voltaram a pescar. E eles estavam lá pescando, não apanharam nada a noite inteira, viram um homem na praia, não reconheceram que era Cristo. Em um determinado momento, João reconhece, ele fala para Pedro: Pedro, é Jesus. Jesus olha para lá e fala: é verdade, é Jesus. E ele pula na água, põe a sua roupa, pula na água e nada desesperadamente até Cristo. Ele que tinha negado Jesus, ele nada até Jesus, porque ele reconhece que faltava alguma coisa. Ele precisava resolver aquele problema. Existia uma brecha no relacionamento, alguma coisa que precisava ser resolvida. E ele nada, ele vai, desesperadamente. E quando ele chega ali, para mim a parte mais interessante é que quando Pedro coloca os pés na praia, ele vê Jesus, mas Jesus não estava fazendo qualquer coisa. Jesus estava ali, sentado, ao redor de uma fogueira. A Bíblia fala que tinha brasas ali. A gente lê o relato de Marcos, porque o relato de Marcos é o relato da negação de Pedro, que menciona que no momento da negação, Pedro, ele estava fazendo o quê naquela noite fria? Se esquentando ao redor de uma fogueira. Quando você vai para João, num reencontro de Pedro com Jesus, Jesus está ao redor de uma fogueira.
Eu não sei se você já passou por algum trauma que sempre que você lembrava de alguma coisa, vinha esse trauma na sua cabeça. Sabe? Eu imagino a cabeça de Pedro toda vez que ele olhava para uma fogueira. Imagina o que passava na cabeça de Pedro toda vez que ele olhava para uma fogueira. Toda vez que alguém acendia uma fogueira na frente dele, esquentava alguma comida, alguma panela, imagina qual era o pensamento de Pedro. Cara, eu neguei Jesus diante de uma fogueira. Imagina a dor que corroía o coração dele, a culpa. Cara, eu neguei Jesus toda vez que ele olhava para uma fogueira. E por algum motivo muito especial, quando Cristo vai se reencontrar com Pedro, Jesus ele monta uma fogueira. Não é difícil para a gente entender que Deus perdoa a gente. Deus ele é um Deus que perdoa, que nos apaga os nossos pecados. Mas o mais difícil no processo cristão é você entender que, assim como Deus te perdoou, você também precisa se perdoar. Essa fogueira ela é o sinal dos recomeços, né? Deus é especialista em fazer recomeços para a sua vida. Deus é especialista em pegar o seu carro atolado, tirar daquele buraco. Ele é especialista em guinchar o seu carro, colocar na estrada de novo, te dar um norte, fazer com que a sua vida ela volte para os trilhos. Deus é o especialista em fazer milagres onde você não consegue enxergar milagre nenhum. Só que sabe qual que é o diferencial para que esses milagres aconteçam? Sabe como é que Deus ele vai refazer sua história? Sabe como é que Deus vai colocar esse recomeço na sua vida? Porque no momento que Pedro nega Jesus, a Bíblia fala que assim que ele termina de fazer a terceira negação, ele percebe o que ele tinha feito e ele desata a chorar. Ele olha para Cristo de alguma maneira e ele percebe que, olhando para Cristo, o que ele fez tinha sido errado, mas o olhar de Jesus foi capaz de mostrar para ele que aquilo não era o fim. E por isso ele nada desesperadamente mais tarde para encontrar Cristo. Você pode atolar tá atolado em quantos pecados forem. Você pode estar com uma vida destruída, acabada. Sua família pode estar em pedaços. A sua saúde pode estar fragilizada. Sua vida pode, talvez, aos seus olhos não ter esperança nenhuma. Mas enquanto você olhar para Cristo, ao invés de olhar para você, enquanto você confiar nas capacidades de Cristo, ao invés de confiar nas suas capacidades, a sua vida ela tem esperança. Pedro teve esperança. Ele não negou uma vez, não negou duas, ele negou 3, mas ele teve esperança mesmo assim. Hoje Cristo ele quer fazer uma fogueira na sua vida. Nessa fogueira coisas precisam ser queimadas, né? Pecados, confissões que precisam ser feitas, problemas que precisam ser resolvidos. Cristo ele quer fazer uma fogueira na sua vida. Cristo quer ter um reencontro com você. Talvez seja a única oportunidade que você tem para reencontrar Jesus. Talvez vocês acompanharam essa semana lá em Chapecó. Um menino foi morto dentro de uma escola por uma facada de um colega. Há alguns meses atrás, a campanha de comportagem aqui da nossa associação estava em Chapecó, nessas férias. Talvez foi a última oportunidade que eles tiveram de passar na casa dessa família, não sabemos, né? Não sei se passaram lá. Mas existem alguns momentos da vida que são oportunidades que a gente tem e que a gente precisa aproveitar. Deus hoje, ele faz uma fogueira na sua vida e ele quer ter um reencontro contigo. A grande questão é, você vai aproveitar esse reencontro? Você vai aproveitar essa fogueira? Você vai aproveitar essa oportunidade de se reencontrar com Cristo? Ou você vai deixar essa oportunidade escapar pelos seus dedos? Pedro, pela graça de Deus, ele aproveitou essa oportunidade. O meu desejo para a sua vida é que você, ao sair dessa igreja, dessas portas, você olhe para si mesmo e você perceba assim, olha, eu realmente não sou capaz de me ajudar sozinho. Jesus, eu não sou capaz de fazer aquilo que o Senhor espera, eu não tenho as capacidades necessárias, eu não sou confiável, eu não sou uma pessoa boa, sou um pecador, falho, miserável, assim como Pedro era. E eu não quero confiar nas minhas habilidades, porque se eu fizer isso, eu vou cometer o mesmo erro de Pedro. Que você saia dessa igreja, dessas portas e pense, Deus, eu preciso da sua ajuda. Existem pecados em mim que precisam ser vencidos, superados, e existem falhas em mim que precisam ser esquecidas, perdoadas e entregues ao Senhor. Cristo ele tem um plano para a sua vida nesta manhã, e por isso eu gostaria que neste momento você entregasse a sua vida a Cristo. Nós vamos orar agora, e eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, e entregasse a Deus aquilo que você sabe que precisa ser entregue. Aquilo que está escondido no seu coração, que só você sabe. E esta é a oportunidade, a fogueira que Cristo ele monta para você. Não deixe a oportunidade passar.
Você vai fechar os seus olhos agora, a gente vai fazer oração. E enquanto a gente ora, eu gostaria muito que você fizesse um pacto com Jesus de sair dessa igreja sendo uma nova pessoa. Entendendo que Pedro foi transformado e que você pode ser também. Jesus tem muitas coisas para fazer em você, através de você, por você, na sua vida e na sua família. Mas você precisa ter esse encontro com Ele. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, nosso eterno Pai, Senhor, nós somos gratos porque a Tua palavra nos mostra que enquanto nós éramos ainda pecadores, e somos ainda, o Senhor nos amou, o Senhor nos olhou com atenção, com carinho e enxergou que em nós havia chance para mudar. O Senhor olhou para Pedro naquela noite fria, Pedro olhou para o Senhor, e ali naquele olhar, uma vida foi transformada. Nós somos falhos, Pai, temos pecados, temos defeitos na nossa vida, tem problemas que fogem do nosso controle, que estão muito além das nossas forças e das nossas capacidades. Mas nós reconhecemos nesta manhã que nós seguimos a um Deus que é poderoso, um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E nesta manhã, Pai, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, diante dessa fogueira que o Senhor monta diariamente na nossa vida, essa fogueira de reentrega, de confissão, essa fogueira de perdão. Nós queremos reconhecer que o Senhor é o Senhor da nossa vida. E que nós temos sim a oportunidade nesta manhã de fazer uma escolha que vai impactar a nossa vida daqui até a eternidade. Na verdade, a nossa eternidade depende da escolha que nós estamos fazendo neste momento, nessa oração, Pai. Nós não sabemos o que nos espera ao sairmos desta igreja. Não sabemos quanto tempo nós vamos viver, não sabemos quando o Senhor vai voltar, não sabemos quantas chances nós teremos ainda de ter esse reencontro. E por isso, neste momento, nós queremos aproveitar essa chance, que é uma chance única e especial, e entregar o nosso coração a Ti, reconhecendo, Pai, que nós somos falhos, pecadores e precisamos urgentemente da Tua graça. Precisamos do Teu perdão, Senhor. E assim como o Senhor fez com Pedro, restaurou aquela vida, transformou ele num grande pregador, missionário, um homem que seguiu os Teus passos até o fim da vida, que hoje nessa igreja possam ser transformadas aqui todas as pessoas em homens e mulheres de Deus, Pai. E que possamos ter a nossa vida totalmente entregue a Ti. Senhor, por favor, perdoa as nossas falhas. Talvez tenhamos negado ao Senhor muito mais que 3 vezes. Se pegarmos talvez o nosso dia de hoje, apenas esta manhã, já negamos o Senhor dezenas de vezes. Mas assim como Pedro teve esperança, nós pedimos que o Senhor nos dê esperança neste momento também. Apaga as nossas transgressões, Pai, nós pedimos. Por favor, Deus, transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne. E nos dê a esperança de uma nova vida ao Teu lado. Nos acompanhe agora neste momento para as nossas casas, Pai, mas que este sábado possa ser um sábado diferente nas nossas vidas. Que seja o sábado da reconciliação. Que seja o sábado do perdão. Que seja um sábado de uma fogueira montada para que a gente possa ver o Senhor face a face, Pai. E que aqueles erros que nós cometemos fiquem no passado, aonde eles pertencem. E que nós possamos, assim como o Senhor nos perdoa, perdoar a nós mesmos, Pai. Nos ajude a superar os nossos defeitos, os nossos erros, e nos ajude também a ser uma ponte da Tua graça para alcançar outras pessoas também. Nós pedimos todas essas bênçãos, Pai, não porque nós tenhamos mérito algum, mas nós pedimos na certeza do sangue de Jesus. E nós dizemos amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você possa ir para casa na presença de Deus.